Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Amém. Quem está feliz com o nosso Senhor nessa noite? Glória a Deus. Eu costumo falar que nós somos um povo feliz, irmãos, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Porque a tua misericórdia nos alcançou, o teu amor nos alcançou, e hoje nós estamos aqui reunidos para glorificar e engrandecer esse Deus Todo-Poderoso. E quando você abrir a tua boca para engrandecer esse Deus, que seja com toda a tua força, com toda a tua alma, porque Ele tem te entregado o melhor dessa terra. Amém. Amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade, aleluia, que o Senhor colocou nessa noite sobre a minha vida, que está trazendo uma mensagem, uma palavra para o teu coração. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo, que fez o convite. Aleluia. Eu louvo pela vida dos obreiros, da pastora, de todos que estão aqui na minha retaguarda. Louvo a Deus pela vida da igreja. Creio que o Senhor Ele tem uma palavra para o nosso coração. Eu convido você a ter total atenção naquilo que Deus vai falar conosco através dessa palavra. Nós sabemos que é uma campanha a qual o Senhor tem usado vários vasos aqui nessa casa acerca, aleluia, que o tema é a fé, porque quando nós falamos de fé é algo grandioso, a qual é a maior ferramenta sobre as nossas vidas, que é a fé. Porque sem fé, irmãos, nós não podemos nada, nós não alcançamos nada. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós já vemos que é algo que nós não vimos, mas nós acreditamos e temos a certeza, aleluia, daquilo a qual o Senhor tem sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero estar lendo a palavra do Senhor, juntamente com os irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em Hebreus. Glória a Deus, aleluia. Quero ler o versículo de número 6 do capítulo 11, a qual é o tema da campanha, né? É isso mesmo? Hebreus 11, aleluia, 6. Minha Bíblia ela tem a tradução um pouco diferente, e ela é uma nova tradução. Hebreus 11, verso 6. Diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todo quanto se consagram a ele. Amém? Glória a Deus, Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Fique à vontade. Antes de nós adentrarmos na palavra do Senhor, quero que você feche os olhos em nome de Jesus. Quero orar por você. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nessa noite aqui, ó Deus, nós ouvimos louvores, ouvimos, ó Pai, a Tua palavra, ouvimos grandes coisas que o Senhor tem feito aqui já no nosso mundo. Pai, nós cremos, Senhor Pai, que o Senhor, ó Pai, está, Senhor Jesus, operando, está, Senhor Jesus, tocando, o Senhor está indo de encontro a cada coração. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo está trabalhando no nosso mundo. Pedimos a Ti, meu Deus, que nesse momento da Tua palavra, os corações, ó Pai, venham estar como terra fértil, para receber a Tua semente, que é a Tua santa palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, ela vem para nos fortalecer. A Tua palavra vem, Senhor, para nos corrigir, para nos exortar, Senhor, para nos trazer transformação. Que nessa noite, ó Deus, venha haver, ó Pai, cura.
venha haver transformação, venha haver libertação através da tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, se porventura, Pai, há algo, ó Senhor Jesus, em nosso meio, contra, Senhor Jesus, venha ser repreendido agora pelo sangue de Jesus Cristo. Porque o Senhor, ó Pai, é todo poderoso. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estávamos meditando na palavra do Senhor acerca do tema a qual foi mencionado aqui, nos traz acerca da fé, acerca de algo sobrenatural, que é a fé. Quando nós meditamos na palavra de Deus sobre a fé, nós adentramos aqui no livro de Hebreus, nós vamos ali para o capítulo 11, nós vemos aqui uma grande lição para as nossas vidas, nós vemos grandes exemplos para as nossas vidas, para a nossa fé, acerca de homens, a qual veio estar aqui mencionado no capítulo 11, acerca dos patriarcas, a qual ouviram a palavra do Senhor, ouviram a voz de Deus, ouviram uma palavra, uma promessa sobre a sua vida e acreditaram naquilo a qual o Senhor prometeu. E a palavra nos fala que através da fé eles alcançaram um milagre, alcançaram o sobrenatural do Senhor, alcançaram um grande milagre, aleluia, um grande movimento ao qual o Senhor operou sobre a vida deles. Nós sabemos a história de Abraão, nós sabemos a história de Isaac, nós sabemos a história de Jacó. Quando nós nos convertemos, nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós vemos, aleluia, essas histórias e nós nos maravilhamos. Nós, aleluia, nós olhamos para isso e falamos: Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, como o Senhor age, como que o Senhor, ó Pai, tem operado na vida destes homens. E através, aleluia, dessa meditação a qual nós temos na palavra do Senhor, nós começamos, aleluia, a exercitar a nossa fé, aleluia, na palavra do Senhor, aleluia, nós começamos, aleluia, a caminhar na fé, aleluia, através dos exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor aqui no capítulo 11, falando de fé, aleluia, então nós começamos a entender que sem fé, irmãos, nós não alcançamos nada na nossa vida. Muitas das vezes nós adentramos num culto como esse, aleluia, de cabeça baixa, falando: Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso de uma transformação, Senhor, eu preciso de uma provisão, aleluia. Mas, aleluia, nós esquecemos, aleluia, que nós servimos um Deus do sobrenatural, aleluia, nós adentramos, aleluia, decepcionados e saímos decepcionados. Mas nessa noite, aleluia, irmão, eu venho falar para você, aleluia, se você tem fé, aleluia, no Senhor, aleluia, Deus Todo-Poderoso, no nosso Senhor Jesus Cristo, você vai sair deste lugar transformado, aleluia, cheio do Espírito Santo, aleluia, falando assim: Senhor, eu creio em Ti, Pai, eu creio no Teu milagre, eu creio na Tua palavra, aleluia, e você vai sair, aleluia, transformado deste lugar, aleluia. Quando eu comecei a meditar, eu falava: Senhor, que palavra a qual eu vou transmitir para a tua igreja hoje? Que palavra, que mensagem, Senhor? Quando nós falamos de fé, aleluia, muitas palavras, aleluia, nós encontramos aqui na Bíblia, na palavra do Senhor. Eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor me levou no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, uma palavra muito conhecida dos irmãos, que tem um tema aqui no título, dizendo assim, ó: Jesus purifica o engano. Diz assim: quando ele desceu do monte,
grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha! Que palavra, que mensagem a qual o Senhor nos trouxe aqui. Eu comecei a meditar nessa palavra falando: Senhor, esse homem, ele rompeu uma grande multidão e chegou diante do Senhor e alcançou um grande milagre. E eu fui entender a palavra do Senhor acerca deste homem, deste capítulo, porque quando nós começamos a entender, a ler a palavra do Senhor, nós sabemos que uma pessoa leprosa, ela não podia estar juntamente com as outras naquela época. Nós sabemos que um leproso, quando ele era identificado, ele tinha que ser tirado do meio, porque naquela época eles tinham que a pessoa era imunda, era uma pessoa que não tinha o favor de Deus, era uma pessoa que tinha que ser tirada do meio da sociedade e deixada afastada num lugar aonde não tinha ninguém. Então eu comecei a orar ao Senhor para entender acerca da vida deste homem. Quando nós olhamos para a vida deste homem, nós temos que entender que ele era uma pessoa que estava sozinha, uma pessoa que estava doente, uma pessoa que às vezes queria ouvir, conversar com alguém, queria estar com sua família, com seu familiar, e não podia, porque eles eram colocados fora da cidade, num lugar afastado. E quando você olha para essa situação, o coração dessa pessoa era um coração triste, porque a pessoa ela estava o quê? Abandonada, enferma e incapaz. Porque todas as pessoas, nós, ser humano, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos vontades. E quando tudo isso é cancelado da nossa vida, de uma maneira a qual nós não esperamos, nós adquirimos algumas situações em nossas vidas. Porque hoje nós vemos que, se hoje você encontra uma pessoa enferma, hoje no leito do hospital, quem visita hospitais, tem muitas pessoas que estão acamadas, muitas pessoas que estão num leito hoje, que não tem condições de se locomover, não pode estar em meio à sociedade hoje. E quando você começa a conversar com essa pessoa, ela começa a falar dos sonhos a qual ela tinha, dos projetos a qual ela tinha, que ela teve que colocar um ponto final. Ela teve que colocar um ponto final nos seus sonhos, nos seus projetos. O ser humano, devido a alguma situação a qual aconteceu. Glória a Deus, Nós vimos e olhamos para a palavra do Senhor. Hoje nós estamos falando sobre fé. Estamos falando sobre o sobrenatural do nosso Senhor. Nós começamos a entender o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui havia uma situação a qual não tinha o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você está lendo a palavra do Senhor aqui no capítulo 8, aqui fala que o Senhor, terminando o sermão, ele desce ali do monte
E quando ele está se retirando, este leproso, ele vem diante de Jesus ali, rompe aquela barreira, aquela multidão que estava à volta de Jesus, e chega diante dele. E o adora. Mas para que isso viesse a acontecer, esse leproso, ele tinha que ouvir acerca de Jesus Cristo, acerca do nosso Senhor Jesus, porque ele não saiu do nada ali e foi ter com o nosso Senhor, porque a palavra do Senhor fala que Jesus ele veio a essa terra e começou o seu ministério a pregar a boa notícia, pregar o evangelho, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que muda a história. Aleluia! E quando o Senhor ele começa o seu ministério, aleluia, o boato começa a espalhar. Jesus começa a curar, aleluia, o cego, começa a libertar o endemoniado. O Senhor começa a fazer grandes coisas através da sua palavra, aleluia. E aquele boato começa a ser espalhado, aleluia, ao redor de onde Jesus passava. Eu tenho certeza que alguém estava levando alguma coisa aonde esse leproso estava, e aleluia, chega diante dele e fala assim: ó, tem um certo homem aí que surgiu por nome de Jesus Cristo, e estão falando que aonde ele chega, aleluia, a situação muda, aleluia. Eu ouvi falar, aleluia, que Jesus expulsou, aleluia, o demônio daquele que estava, aleluia, endemoniado, aleluia. Eu ouvi falar que esse Jesus, aleluia, curou, aleluia, a filha de Jairo, aleluia. Eu ouvia falar que esse Jesus, aleluia, tem feito grandes coisas por onde ele tem passado, aleluia. O surdo tem ouvido, o mudo tem falado, o cego tem enxergado, aleluia. E quando ele ouve falar esse boato, ele pensa em seu coração, aleluia, eu vou ter com esse Jesus, aleluia. Mas quando ele pensa, aleluia, aí ter com o nosso Senhor, ali há uma grande barreira, a qual este homem teria que enfrentar, porque a palavra diz que é uma grande multidão a qual cercava Jesus, e ele olhando para as suas feridas, falando assim: como eu vou ter com Jesus? Eles vão, aleluia, me barrar, eles vão, aleluia, me parar. Mas algo estava sobre aquele coração determinado, falando: eu vou ter com esse homem. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que no capítulo 5, Jesus ele sobe no monte para fazer um grande sermão. E eu que este leproso estava de longe, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor subia no monte e a multidão ficava o quê? Ouvindo. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor estava pregando, nosso Senhor Jesus Cristo, a voz dele ecoava em meio àquele lugar onde ele estava pregando. Eu tenho certeza que este leproso ele estava ouvindo Jesus pregar. A palavra de Deus nos diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus. E Jesus pregando com grande poder e autoridade em meio àquela multidão, e aquele homem ouvindo. E aquele homem ouvindo, e a fé crescendo dentro daquele coração. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não é vazia. A palavra de Deus ela é viva. A palavra do Senhor ela é eficaz. Ela tem direção. Ela tem, aleluia, o lugar onde o Senhor ele vai atingir. Ele não erra. Aleluia. E quando ele ouve aquela mensagem, o coração daquele leproso, ó, começa a pulsar. Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero este homem, aleluia, um grande poder sobre a vida deste homem, porque a palavra a qual ele tem pregado, ela sai virtude, ela sai poder. A palavra ela tem gerado algo no nosso coração. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele estende as tuas mãos e fala assim: ó, por aqui eu estou terminando este sermão.
Creio eu, quando ele vai dar as bênçãos apostólicas ali para terminar o seu sermão, o Senhor ele é surpreendido por aquele homem gritando e rompendo aquela barreira. E ele rompe a barreira e chega aos pés de Jesus. Jesus, se o Senhor quiser mudar minha história hoje, agora, Senhor, olha a minha situação, olha a minha vida, olha para a minha casa, olha para a minha situação, Senhor. Se o Senhor quiser mudar minha situação hoje, ele clama com a grande voz aos pés do nosso Senhor. E ele se coloca diante dos pés de Jesus e fala: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha história. Aleluia. O Senhor pode mudar a minha vida. A palavra de Deus diz que o Senhor falou assim: ó, eu quero ser limpo. E a palavra de Deus fala que a lepra foi curada. A lepra foi curada. Aleluia. Nessa noite, o que o Senhor, aleluia, tem chegado diante do nosso Senhor Jesus e falando assim: Senhor, eu preciso de um milagre hoje. Senhor, eu vim na tua casa hoje, mas só o Senhor conhece o meu coração. Aleluia. Eu estou cheio de lepra. Eu estou cheio de feridas. A minha casa, Senhor, ela precisa, Senhor, de um milagre, precisa de uma libertação. A minha casa precisa ser transformada, ó Deus Todo-Poderoso. E eu venho falar para você nessa noite, com toda a autoridade, aleluia, que se você se prostrar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai mudar a tua vida, o Senhor, aleluia, vai mudar as suas circunstâncias. Mas é necessário você se prostrar verdadeiramente diante do Senhor. Arrancar tudo aquilo que tem te impedido de chegar diante do nosso Senhor. E aí sim, o Jesus a qual nós conhecemos, ele vai olhar para a tua vida e falar: filho, se acalma hoje, porque hoje eu quero fazer sobre a tua vida. Aleluia! Hoje eu quero fazer sobre a tua vida porque eu vi fé, eu vi sinceridade no teu coração, eu vi, aleluia, algo especial sobre a tua vida. E hoje eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua situação, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar, aleluia, aquilo a qual o inimigo tem tentado colocar sobre a tua vida. Hoje eu quero, aleluia, eu repreendo pelo sangue de Jesus. Aleluia. Igreja do Senhor, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Mas nos dias de hoje, muitos têm abandonado a tua fé, têm desistido no meio do caminho. O inimigo da nossa alma não tem brincado. O inimigo da nossa alma tem lançado seus dardos inflamados sobre a nossa vida de uma maneira muito estratégica. Ele não tem vindo ali com horrores, não. Ele tem vindo com a tua mentira, com o teu engano, para nos tirar da presença do nosso Senhor, para matar a nossa fé e não mais acreditar nas mansões celestiais. Porque o Senhor, Ele tem promessa sobre a minha vida, sobre a tua vida. O Senhor decretou algo lá no céu sobre mim e sobre você. Quando você se colocou diante de Jesus Cristo, aleluia, e falou: Senhor, a partir de hoje, aleluia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, a partir de hoje a minha vida
partir do momento a qual nós nos colocamos diante dos pés da cruz e falamos: Senhor, a minha vida agora é do Senhor, o Senhor que vai dirigir os meus passos. E colocamos, aleluia, a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E ouvimos a voz do nosso Senhor, porque o Senhor prometeu sobre mim e sobre você um lugar, aleluia, a qual, aleluia, ninguém sabe explicar, que são as mansões celestiais, é a salvação da nossa alma. Aleluia. Quando nós ouvimos a palavra a qual o irmão leu hoje, para que nós não viemos, aleluia, ter inveja do homem maligno, a qual tem prosperado no seu caminho. O inimigo da nossa alma tem usado essa estratégia no mundo de hoje, a qual nos tempos de hoje, a qual nós temos ouvido. O inimigo tem tentado nos enganar com as coisas materiais dessa terra, com dinheiro, com riqueza. Aleluia, tem tentado nos tirar, aleluia, a verdadeira essência a qual o Senhor colocou sobre minha vida e sobre a sua vida, que é a fé, que é a essência do Espírito Santo, a qual vai direcionar os nossos passos a um dia as mansões celestiais. Quando nós falamos aqui, aleluia, em Hebreus 11, aleluia, nós vemos o exemplo de grandes homens, dos patriarcas, a qual o Senhor deixou escrito na tua palavra, aleluia, a qual ouviu, aleluia, a promessa do Senhor, e eles perseveraram e alcançaram um grande milagre, a promessa de Deus. E é assim na nossa vida, aleluia, a promessa, aleluia, ainda está de pé sobre mim e sobre você, aleluia, para que um dia nós venhamos experimentar a essência, aleluia, poderosa do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vivemos aqui nessa terra e somos dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, aleluia. Eu venho falar para você: não se engane nessa terra, aleluia, não se prenda naquilo a qual o inimigo tem tentado colocar diante de você, para que você venha perder a sua fé, mas venha perseverar, venha insistir, venha caminhar, venha ter a certeza do Deus Todo-Poderoso. Está doendo, aleluia, está sofrendo, aleluia, mas não pare. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos ter uma recompensa, a qual vai vir o nosso Deus Todo-Poderoso, e somente Ele, aleluia, pode nos entregar. Aleluia, 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 aleluia. Não perca. O Senhor, Ele te prometeu. O Senhor, Ele te escolheu. O Senhor chamou você pelo teu nome. Aleluia, te deu um banho, aleluia, sobre a tua vida, te fez uma nova criatura. E hoje você está aqui. Aleluia. Muitas das vezes falando: Senhor, não me lembra de mim mais. O Senhor esqueceu de mim. A minha vida parece que não muda. Aleluia. Quanto tempo, aleluia, eu tenho servido ao Senhor e nada mudou. Aleluia. Eu venho falar para você nessa noite: continue a tua caminhada. Aleluia, continue, aleluia, com os seus passos firmes, aleluia, nas promessas do Senhor, porque um dia, aleluia, o Senhor vai bradar nos céus e vai, aleluia, falar assim: ó, chegou a tua hora, filho, vem para perto de mim hoje. Aleluia, grande festa vai haver nos céus sobre, aleluia, a tua alma. Fácil não é, aleluia, não vai ser de qualquer jeito, não vai ser fácil, não vai ser a caminhada, mas aleluia, a recompensa é grandiosa. A recompensa é grandiosa, porque o Senhor tem grandes coisas sobre a tua vida. Eu estava falando com meu cunhado esses dias. Ele está passando um momento difícil na vida dele. Eu cheguei nele e falei assim: ó, Deus, Ele tem uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. A nossa vida aqui nessa terra, ela é rápida, é muito rápida. É um abrir e fechar. A nossa vida vai ser muito rápida. E Deus, Ele tem uma promessa sobre a eternidade, sobre a nossa alma. Eternidade. Quando nós falamos em eternidade, o nosso coração tinha que estremecer. Porque há dois caminhos.
sobre a minha vida e sobre a tua vida. O caminho que conduz à salvação eterna e o caminho que vai nos levar também à condenação eterna. A palavra de Deus, ela está soando no nosso coração todos os dias. Todos os dias nós levantamos de manhã, o Espírito Santo do Senhor, ele fala ao nosso coração. O Espírito Santo do Senhor fala ao nosso coração. E nós oramos a Deus, pedindo para que Deus venha abençoar o nosso dia. E eu ali falando com ele, e eu falava assim para ele, ó, todos os dias você liga o noticiário, você vai observar almas descendo a sepultura, verdade. Pessoas descendo a sepultura. E eu falei para ele assim, o inimigo ele está furioso contra a tua alma. Ele quer nos destruir, ele tem ódio. Porque nós viemos de um mundo a qual o Senhor nos arrancou. Do mundo do crime, do vício, da droga, da mentira, da prostituição. E o inimigo da nossa alma ele é furioso, porque hoje nós estamos o quê? Transmitindo que Jesus pode tirar aquele que está no crack, aquele que está no tráfico, aquele que está na prostituição. Por quê? Porque um dia nós fomos. E aonde nós passamos, você fala, não, mas você não é aquele que vivia se drogando lá naquele lugar. Eu não, sim, era ele, mas hoje nós transmitimos a luz do nosso Senhor. Hoje nós somos espelhos. Hoje nós temos fé que o Senhor pode mudar. E aí ele falou assim para mim, mas eu não estou acreditando mais. Eu estou sucumbindo na fé. Eu estou desistindo. Eu virei para ele e falei assim, não, você merece toda a palavra. Nós só temos 2 caminhos. Ele até tinha falado para mim, não, eu vou lá no culto com você e nós vamos lá adorar a Deus. Na hora eu liguei para ele e falei, não, eu estou indo aí numa correria. Eu estou indo aí a fazer adiantar um dinheiro, eu preciso de dinheiro. Eu estou indo ali cobrar uma dívida ali que eu preciso receber. E não quero ir na igreja hoje, tal dia eu preciso. O inimigo, irmãos, tem feito isso aí no nosso meio, esfriando a fé para que nós venhamos desistir e não mais servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Mas nessa noite eu quero orar por você, para que Deus venha fortalecer a tua fé, para que Deus venha te levantar e você possa alcançar, aleluia, as promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Nós temos que ser igual a esse homem, a qual se colocou aos pés de Jesus e ser limpo, purificado. Qual é a lepra hoje que tem te tirado da presença do Senhor? Qual é a lepra que precisa ser limpa na tua vida? Qual é a lepra que tem te contaminado? Qual é a lepra que tem feito a tua fé naufragar? O Senhor hoje Ele quer limpar. O Senhor hoje Ele quer fazer uma limpeza na tua vida e te colocar de pé e falar, filho, caminho, caminho, e 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 caminho, não olhe para trás, caminho, 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 porque o Espírito Santo está falando ao seu coração hoje. Não olhe para trás, caminho, caminho e caminho, porque um dia nós vamos estar com o Senhor nas mansões celestiais. Nas mansões celestiais, para isso nós temos que ter fé.
Sem fé é impossível. Sem fé nós não conseguimos. Sem fé nós não vamos em lugar nenhum. Mas nós temos fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode mudar a nossa história. Amém, igreja? Se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite.